O que é a consciência de eternidade? É sobre isso que vamos falar hoje. Então, quando a gente fala de consciência de eternidade, a gente está falando da consciência, que é o nosso estado mental, cognitivo, onde a gente faz a leitura correta do mundo, fazendo uso da razão, fazendo o bom uso dos recursos mentais que a nós foi disponibilizado. E a eternidade, que é a medida final de todas as coisas. É o encontro final de tudo e de todos com o Criador. Então, para a gente chegar ao entendimento que temos uma consciência de eternidade, a gente precisa fazer uma fuga do espaço-tempo. Então, a consciência de eternidade não é apenas o bom uso da inteligência ligado a raciocínios lógicos, a ideias mentais, cálculos matemáticos. Então isso não é suficiente para você ter uma consciência de eternidade. Além de um esforço, é uma predisposição espiritual para que você consiga se colocar além da dimensão na qual estamos submetidos. A matéria na qual a gente vive, que é as 3 dimensões, as 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo, a ideia de consciência de mortalidade vai além disso, para além disso, é além da alma, é além de métodos humanos. Então, a primeira coisa que devemos entender, que devemos compreender, é a nossa existência. É entendermos que fazemos parte de um todo maior, de algo que vai além deste mundo natural. A partir daí a gente consegue vislumbrar essa consciência de eternidade. Então precisamos encontrar uma finalidade da nossa existência. Então aqueles que encontraram uma finalidade na sua existência, uma razão de ser, uma razão de existir, eles estão caminhando a passos largos para essa consciência de eternidade. Então, a partir do momento que você entende, compreende, você passa a viver desta forma, consciente que você é um ser além do espaço-tempo, além dessas 4 dimensões. Isso é algo além de religião, além de dogmas, é algo que está envolvido com questões, como eu falei anteriormente, espirituais, não estritamente religiosas. Tem pessoas que são religiosas, mas não têm uma consciência de eternidade. Tem pessoas que não estão envolvidas em determinada religião, não são adeptos de determinada religião, mas têm uma consciência de eternidade. Então eu vou falar um pouco também como a gente faz para desenvolver essa consciência de eternidade. Tem alguns caminhos. Então, como eu falei anteriormente, não é um esforço da inteligência. A inteligência, ela também está ligada a isso, mas não quer dizer que é algo disponível para pessoas inteligentes, superdotadas. Não é isso, porque o Criador, ele deu condições para que todos chegassem. O professor Olavo de Carvalho, ele desenvolveu uma teoria, uma ideia das 12 camadas da personalidade, na qual vai da primeira camada, que é onde o homem tem uma relação direta com o corpo. Ali a criança, ela começa a reconhecer o mundo através do corpo, brincando, tudo que ela pega, ela leva à boca. Até a 12ª camada, que é quando o homem ele tem esse entendimento de imortalidade, na qual ele passa a viver não mais subordinado às questões dessa vida. Ele agora começa a tratar das questões últimas, das questões espirituais. Então é além do corpo, é além do sentido temporal, do sentido social, é além das regras funcionais deste mundo. Ou seja, a pessoa ela passa a ver como estrangeiro, ela vence. Então, quando ela chega na 12ª camada, esse indivíduo ele começa agora a se preocupar com a morte. Não necessariamente com a morte, mas com além da morte, com esse encontro dele com Deus. Ele está vivendo uma consciência de eternidade. Ele desenvolveu isso. E ele agora não mais está preocupado com as questões dessa vida. O indivíduo que desenvolve isso, ele continua assim a viver debaixo de regras, debaixo de estruturas que este mundo determina, mas ele não está subordinado a isso. Ele cumpre o seu papel
de cidadão, de homem, de mulher, mas ele não está subordinado a isso, porque ele entendeu que ele tem uma consciência de eternidade na qual ele faz parte de um todo maior. Ele está conectado à fonte de tudo. Então, é importante entender isso. Tem outra questão também, que é o mito. O mito era uma forma que os gregos utilizavam para ter um encontro com, se não com a criação, mas com a sua raiz, com a sua origem. O mito, ele trata da criação de uma nação, de um povo, de uma religião. Então, através da celebração, através de alguns rituais, os gregos chegavam ao que eles chamavam de contemplação. Contemplação era um vislumbre da sua existência total, um vislumbre de algo superior a eles. Eles tinham uma relação muito forte ali com o herói. Então, o grego chegava a essa consciência por meio da contemplação. Então, o cristão ele pode recriar isso de que forma? Tem os evangelhos. Os evangelhos é a narrativa da vida de Jesus Cristo, de como ele viveu, a sua vida e obra. Então, o que é a questão do mito? Essa narrativa transcendental que conecta você a uma fonte, a existência de tudo, ou a algo superior. Então, é a narrativa. Então, observe que os seres, os indivíduos que eles conseguem ter essa leitura, fazer essa construção histórica, não apenas histórica, mas histórica e além da matéria, além da física, eles estão próximos ou já chegaram nessa consciência de eternidade. Então, voltando um pouco lá à questão das 12 camadas da personalidade, o indivíduo que ele entende que ele é além da matéria, ele é além da questão social, ele é além das questões de ordem natural deste tempo presente. E ele consegue chegar. Não tem uma idade específica. A questão, por exemplo, quando a gente pega ali a Idade Média, onde as pessoas elas tinham expectativa de vida em torno de 35 anos, as pessoas tinham uma urgência em resolver as suas questões de vida, porque elas entendiam que a qualquer momento elas teriam que deixar este mundo e ao encontro da sua vida após a morte. Então você precisa adquirir uma experiência profunda. O Evangelho vai dizer que é necessário nascer de novo. Um homem chamado Nicodemos, ele aborda Jesus Cristo em uma determinada noite e ele fala: mestre, ele quer entender, ele entende que Jesus ou é filho de Deus ou é o próprio Deus devido aos milagres que ele faz. E ele quer saber questões da vida eterna. Aí Jesus fala: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Observe que Nicodemos fazia parte do sinédrio judaico, era um homem letrado, um homem entendido, um homem de relevância social e religiosa muito forte. Mas ele não conseguiu compreender o que era nascer de novo. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ou seja, adquirir uma identidade espiritual. Adquirir uma razão além da matéria. Ou seja, tudo isso aqui, essa terra, essa vida que estamos vivendo, ela é um reflexo, ela deve ser um reflexo da nossa essência espiritual. Então, precisamos desenvolver esse estado contemplativo. Os gregos desenvolviam ali, nós precisamos desenvolver através dessa construção do mito. O mito é o quê? O mito é essa verdadeira história, essa verdadeira construção que nos conecta à fonte. Tem uma frase que afirma o seguinte, que nós não somos criaturas humanas tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, quando você entende que você é além da matéria e você está tendo uma experiência humana na Terra, que você compreendeu que você faz parte de algo superior, você chegou lá. Então, a consciência de eternidade é esse deslocamento do mundo que você vive. Você continua a cumprir o seu papel aqui nesse mundo, mas com esse entendimento que você está conectado a Deus. Você está aqui por um propósito.
por uma missão, por uma razão última. As pessoas que têm isso, que têm essa consciência, elas não estão presas às questões desta vida. Elas não estão presas a um emprego, a bens, a questões de consumo. Elas estão presas a um propósito maior. Isso é ter consciência de eternidade, é buscar uma experiência profunda com a razão de tudo. Quando você entende o que é isso, você está perto da luz. Então, queria deixar essa mensagem hoje e lembre-se, você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Se você nega isso, vai sofrer, vai ter todas essas questões que a gente está vendo de transtornos, de doenças, de falta de propósito, vontade de viver, vontade de se relacionar com as pessoas à sua volta, porque a maioria não conseguiu entender isso. Mas quando a gente adquire essa consciência, a gente encontra o caminho da luz.